Amém? O profeta Isaías, no capítulo 51, em apenas um versículo, vai dizer muito, muito aos nossos corações. Profeta Isaías, capítulo 51, versículo 16. Eu vou até fazer questão que os irmãos leem comigo este versículo em voz alta, dado a profundidade desse versículo para o nosso dia a dia e para os dias difíceis que nós estamos vendo e vivendo no mundo atual. Isaías 51, 16. Vamos ler juntos, que isso vai fazer bem para o seu coração. Vamos lá? Ponho as minhas palavras na tua boca e te projeto com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Amém? E te protejo com a sombra da minha mão. Quero compartilhar com os irmãos sobre esse tema nessa noite. Um Deus que nos protege com a sombra da tua mão. O salmista começa assim no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Olha que coisa maravilhosa. Depois o mesmo salmista no Salmo 121, ele vai dizer, Ele é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua, porque o Senhor te guardará de todo o mal. E diante de tantas calamidades, de tantas coisas ruins que estão acontecendo, as pessoas já começam o dia em pânico, com aquela perspectiva de que alguma coisa ruim vai acontecer. E a palavra de Deus e a própria vida coloca diante de nós, então, uma escolha. Andar pelo vale da sombra da morte, ou debaixo da sombra da mão de Deus. É uma escolha. E nós não temos outras alternativas. Ou nós andamos pelo vale da sombra da morte, ou escolhemos andar na sombra da mão de Deus. Quando nós escolhemos andar debaixo da sombra da mão de Deus, nós nos sentimos seguros, sentimos paz, esperança, quando saímos, quando voltamos, porque nós sabemos que estamos guardados e protegidos. Mas se nós recusarmos a andar debaixo da sombra da mão de Deus, com certeza nós podemos caminhar pelo vale da sombra da morte. E o mundo hoje, de um modo geral, as pessoas hoje estão andando pelo vale da sombra da morte. E nem todos podem dizer o que disse Davi. Tu estás comigo. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, então, alguns privilégios que nós temos quando decidimos andar debaixo da sombra da mão de Deus. Um privilégio. Um privilégio. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que quando decidimos andar debaixo da sombra da mão de Deus, o que é que nós podemos encontrar? Consolo e descanso. É o que o profeta nos faz lembrar aqui, no próprio versículo 12. Olha o que ele diz no versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas ao homem que é mortal? Ou filho do homem que não passa de uma erva? Então eu começo o dia destemido. Os homens mortais não passam de uma erva. E Pedro diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus é que permanece. Então eu preciso começar o dia debaixo da sombra da mão de Deus,
Quando eu estou debaixo da sombra da mão de Deus, eu não temo os homens mortais. Porque eu estou protegido, eu estou guardado, eu estou seguro. O povo caminhou no deserto durante 40 anos. E aquela sombra, aquela nuvem no céu, representava a sombra da mão de Deus, guardando, protegendo o povo. E é interessante que aquela sombra durante o dia produzia um alívio para o povo, um refrigério para renovar o povo, e o povo caminhava e não se cansava. A Bíblia diz que ninguém morreu no deserto de doença, de cansado. Todas as mortes no deserto foi por rebeldia, rebelião a Deus. Porque tinha aquela sombra que refrigerava, renovava o povo para andar, para caminhar. E à noite aquela mesma nuvem se transformava numa sombra térmica para aquecer o povo no frio do deserto. Olha que coisa maravilhosa. E o povo andava debaixo da sombra da mão de Deus. Nos dias que nós estamos vivendo, quantas vezes o mundo parece um deserto para nós. As provações, as tribulações da vida sobem a 40, 50 graus. E nós precisamos de uma sombra para descansar. E foi justamente para esses tempos difíceis que Jesus nos deixou o convite. Venham a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. E achareis descanso para as vossas almas, no meio desse calor. Qual é o grande sonho de um beduíno lá no deserto? A expectativa do beduíno é achar uma sombra para descansar a cabeça. E nós precisamos estar debaixo da sombra da mão de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, esse tem segurança, esse tem proteção. E quando o salmista diz, à sombra das tuas asas eu me escondo, imagina aqueles pintinhos, acolhidos ali debaixo da sombra, das asas da galinha, né? Estão ali bem protegidos. Sombra das tuas asas, eu me escondo, até que passe as minhas calamidades, aí eu saio. Proteção, segurança. Abraão deserdou Agar, uma egípcia, juntamente com seu filho Ismael, no meio do deserto. Acabou a água, acabou o pão, e ela estava ali com seu filhinho, debaixo do vale da sombra da morte, para morrer. E a Bíblia diz que ela distanciou do filho para não ver o filho morrer. Que agonia, né? E foi justamente nesta hora que Deus enviou um anjo, lá no meio do deserto. E o anjo então diz, levanta Agar, pega o teu filho pela mão. Como? Eu estou no vale da sombra da morte. E Deus então tirou Agar do vale da sombra da morte e colocou debaixo da sombra da tua mão. E disse, eu vou fazer do teu filho um príncipe de povos. Deu comida, deu água, e eles sobreviveram. Irmãos, foi justamente para esses tempos difíceis que Jesus deixou para nós esta promessa. Venham a mim, descansem debaixo da sombra da minha mão, e achareis descanso para a alma de vocês. Mas em segundo lugar, sombra da mão de Deus, nós podemos encontrar também, para as nossas vidas, proteção e segurança. Além de consolo, proteção e segurança. Depois que o povo deixa o Egito, o povo fica acampado ali diante do mar vermelho. E o povo se viu diante de um labirinto, porque eles não podiam avançar por causa do mar, mas não podiam recuar por causa do exército do faraó.
E o povo fez exatamente o que nós faríamos. Começou a murmurar, a reclamar. O Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui, na beira da praia. E Moisés começou a interceder pelo povo, e Deus respondeu Moisés dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Diga para o povo avançar, diga para o povo marchar, mas Senhor, como marchar? Olha o mar. E aí acontece algo extraordinário. Aquela nuvem no céu que protegia o povo, ela sai da frente do povo e volta para o lado de trás do povo e se transforma numa nuvem espessa, como uma cortina de fumaça escura diante do exército de Faraó. E o exército de Faraó não conseguia enxergar poucos metros de distância. E o povo ficou protegido. E Deus perguntou: Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Estenda o teu cajado sobre o mar. E o mar se abriu. E Isaías lembrou isso aqui, vejam no versículo 10. Ele lembrando esse episódio. Olha, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos. Quem são os remidos de Deus? Somos nós. Nós somos remidos de Deus. No passado era o povo de Deus no deserto. E Deus abriu um caminho no fundo do mar, para que os remidos passassem. Porque eles estavam guardados e protegidos, debaixo da sombra da mão de Deus. E quando nós estamos debaixo da sombra da mão de Deus, milagres e livramentos acontecem. Eu li esta semana uma das experiências de um missionário chamado Valdomiro Mota, né? Muito interessante. Diz que ele estava hospedado com a família num hotel lá na Bolívia. Diz que à noite aconteceu um alvoroço ali naquele hotel. Diz que era um hotel simples. Um grupo de arruaceiros invadiram ali o hotel para fazer um arrastão. Diz que eles arrombavam as portas dos quartos, batiam nas pessoas, roubavam as pessoas, estava um alvoroço ali, as pessoas gritando em pânico, desesperadas, e ele então chamou a esposa, as crianças, e ajoelharam e começaram a orar. A orar. Poucos minutos depois, houve um silêncio no hotel. No dia seguinte, eles foram até a portaria, até a recepção, e perguntaram o que aconteceu ontem aqui. E o recepcionista disse: olha, nós tivemos um problema sério, teve um arrastão aqui. Os arruaceiros entraram, arrombaram, assaltaram as pessoas, mas de repente, houve um silêncio. O que aconteceu? Diz que eles viram um clarão muito forte no corredor daquele hotel, e assustaram, e saíram correndo. Será que aquele clarão que aconteceu no corredor daquele hotel foi uma coincidência, foi um efeito óptico, uma ilusão de ótica? Nós precisamos, não podemos ser muito céticos não. Nós precisamos crer no poder da oração, nós precisamos crer nos livramentos de Deus, porque quando nós lemos o Salmo 91, que começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, continue o Salmo. Depois vai dizer: cai 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Está lá no mesmo Salmo. Mas esta promessa é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam na sombra do Onipotente. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua, porque o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te livrará de todo mal. Os dias são difíceis. As pessoas estão em pânico, mas nós temos uma escolha. Por que andar pelo vale da sombra da morte, se eu posso andar debaixo da sombra da mão de Deus? Eu encontro consolo
mas eu encontro também segurança. E nós podemos lembrar que foi esta mesma nuvem, esta mesma sombra, que não permitiu que os leões enxergassem o Daniel lá dentro daquela cova. O rei Dario, ele lutou para não jogar o Daniel naquela cova. Mas ele foi coagido a fazer isso. E a Bíblia diz que o rei Dario passou a noite toda jejuando e orando. E olha que ele era ímpio. Mas ele passou a noite toda orando e jejuando pelo Deus de Daniel. Pedindo para que o Deus de Daniel o livrasse na cova dos leões. Mas a Bíblia tem histórias extraordinárias, não? O rei Dario orando em nome do Deus de Daniel, para que o Deus de Daniel salvasse Daniel na cova. Largou os deuses dele de lado para orar pelo Deus de Daniel. Quando amanheceu o dia, ele correu até na cova dos leões e disse: Daniel, servo do Deus vivo. Ele não enxergava nada lá dentro. Estava escuro. E Daniel respondeu: ó rei, viva eternamente. Os leões não enxergaram Daniel. Pelo menos não enxergaram Daniel como presa. E Daniel teve um grande livramento da boca dos leões. Quantas vezes Deus livrou vocês da boca dos leões e nós não percebemos? Será que os irmãos acreditam que muitas vezes os arruaceiros, os bandidos marginais, pularam a sua casa e foram assaltar outras casas? Por que será, não? Quantas vezes acontece isso? Às vezes deixa o seu carro para pegar um outro. Por que será, não? E nós nem lembramos de chegar em casa e dizer: obrigado pelos livramentos de hoje. Deus nos livra todos os dias, quando nós estamos debaixo da sombra das suas mãos e nós não percebemos. Mas debaixo da sombra da mão de Deus, nós encontramos direção. Porque aquela nuvem que representava a sombra da mão de Deus, conduzia o povo de dia e de noite, mas dava um rumo, uma direção para o povo, e conduzia o povo até a terra prometida. Quando aquela nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem movia, o povo caminhava. E como é que Deus nos conduz hoje? Duas maneiras. Através da oração. O coração faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Mas Deus nos dirige, nos conduz hoje também através da palavra. É o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. É assim que Deus nos dirige hoje. Hoje você não precisa mais ficar procurando nuvem no céu. É a palavra. É o nosso norte, é o nosso rumo. Mas Deus também nos conduz, nos dirige hoje através de experiências. Debaixo da sombra da mão de Deus, nós vivemos experiência. O crente precisa ter experiências com Deus. E como é que Deus lida conosco através de experiências? Muitas vezes, fechando portas, abrindo portas para nós. É por isso que Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Porque Deus conhece o futuro. Nós não devemos lamentar quando uma porta é fechada. Quando alguma coisa não dá certo, nós temos que agradecer, porque Deus conhece o amanhã. Ele conhece as consequências e nós não conhecemos. Então nós temos que agradecer. Se essa porta fechou, Deus tem um propósito. Paulo e Silas, eles foram impedidos, olha que coisa séria, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Mas como é que pode o Espírito Santo fazer isso? E eles tentavam pregar na Ásia e todas as portas se fechavam para eles e eles não entendiam. E eles então deram um tempo para ver o que Deus queria com eles. Em pouco tempo, apareceu um varão macedônio e disse: passa a Macedônia
e ajuda-nos. A porta aberta para eles era na Macedônia e não na Ásia. E é assim que Deus age conosco. E é assim que Ele dirige. Experiência. Mas Ele faz também através da obediência. Nem sempre nós vamos ter respostas imediatas de Deus. Portanto, a melhor coisa que nós temos a fazer é obedecer e tentar entender depois. No tempo de Deus, a gente vai entender. É melhor obedecer. Depois Ele vai nos dar compreensão. Aí você vai dizer, então foi por isso que Deus fechou a porta. Jonas entendeu isso. Somente depois que ele viu aqueles ninivitas, todos se convertendo, se arrependendo, ele disse, então agora eu entendi. Por que eu tinha que ir para Nínive? Mas ele lutou para não ir. É melhor obedecer? Para compreender depois. Próprio Paulo, Pedro, quando viu aquele lençol cheio de animais imundos, ele não entendeu quando o Espírito disse, coma isso. Não torne imundo o que Deus purificou. Quando ele chega na casa de Cornélio e encontrou aquele monte de gentios, todos cheios do Espírito Santo, orando. Ele disse, agora eu entendi. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Mas é melhor obedecer. A revelação vem depois. Imagina Marta e Maria recebendo Jesus 4 dias depois da sepultura de Lázaro. Elas não entenderam nada. Como é que o senhor demora 4 dias para chegar aqui? E Jesus disse, vocês vão entender. Tira a pedra. E ressuscitou Lázaro, que já estava no vale da sombra da morte. E Jesus traz Lázaro para a sombra da sua mão. Muitas coisas nós não vamos ter respostas imediatas, mas espere o tempo de Deus. Irmãos, eu já tive que esperar anos para ver uma resposta de Deus na minha vida. Anos. Mas pode ter certeza, Deus tem o tempo dele para responder. Mas é preciso entregar, confiar e descansar. E deixa Deus dirigir a sua vida, debaixo da sombra da sua mão. Mas debaixo da sombra da mão de Deus, finalmente nós encontramos provisões para as nossas vidas. Lançando sobre Ele a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Durante esses 40 anos pelo deserto, Deus não deixou faltar nada para o povo. O povo experimentou a água da rocha, o maná, até mesmo codornizes no deserto. O nosso Deus é um Deus provedor. E Tiago, ele define o profeta Elias, dizendo que ele era um homem como você e eu, como nós. De carne e ossos. Tinha as mesmas fraquezas que nós temos. Mas aquele homem subiu lá no Monte Carmelo para orar, pedindo chuvas. Depois de 3 anos e meio de seca, a chuva caiu. E esse homem poderoso em oração, de repente ele entra num processo de angústia tão grande, por causa das perseguições. Diz que ele sentou debaixo da sombra de um zimbro, de uma árvore de zimbro, e pediu a morte. Ele disse, Senhor, basta, não sou melhor do que os meus pais. E ele estava literalmente no vale da sombra da morte. Mas Deus enviou corvos para sustentá-lo. Deus mostrou um ribeiro lá em Querite para ele beber água. Deus tirou Elias daquela sombra de morte. Colocou Elias debaixo da sombra das suas mãos, até que ele viesse a triunfar. Elias triunfou. Ele foi trasladado, arrebatado por Deus. Porque ele sempre esteve
debaixo da sombra da mão de Deus. As provisões de Deus são extraordinárias. Então, quando nós olhamos para os milagres de provisões na Bíblia, multiplicação dos pães, do azeite das viúvas, daqueles leprosos, é assim que Deus age, inesperadamente, surpreendentemente. Ele tem provisões para nós, mas nós precisamos escolher se vamos andar pelo vale da sombra da morte, ou se vamos andar debaixo da sombra do Onipotente, aquele que pode todas as coisas. Quando eu estou debaixo da sombra de Deus, aí eu posso dizer: meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Debaixo da sombra de Deus eu posso descansar. Eu posso me consolar. Eu posso esperar. Porque Ele é onipotente. E a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite: será que você está debaixo da sombra da mão de Deus?